Na nossa matéria de Direito Empresarial, né? E hoje nós vamos começar a aula tratando sobre uma matéria muito gostosa, que é do nosso cotidiano, que é o Código de Defesa do Consumidor e o Empresário. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele surgiu em 1990 e foi atendendo a um disposto na Constituição Federal que diz que é a obrigação do Estado promover a defesa do consumidor. Então, com base nesse disposto da Constituição Federal, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90. Então, anteriormente, as relações entre os empresários e os consumidores, elas eram regidas pela legislação civil ou pela legislação comercial, conforme a natureza dessa relação, né? Então, com a evolução social e comercial no final dos anos 80, houve uma revolução nos hábitos de consumo. Por quê? Porque a gente passou a consumir produtos que a gente não consumia, ou receber uma prestação de serviço que antes a gente não tinha costume, né? Como, por exemplo, internet, cheque eletrônico, compras pela televisão. Então, com essa evolução, o ser humano passou a ser considerado como um ser consumidor. Ok? Então, a origem protecionista do consumidor, ela se deu com as modificações nas relações de consumo. Por quê? Porque o consumo ele faz parte do nosso dia a dia. Nós não ficamos um dia sem consumir algo, seja para a nossa sobrevivência, ou seja pela simples vontade de querer comprar algo, de adquirir algum produto. Então, a velocidade nessas mudanças e do mercado fez surgir novas formas de fornecer produtos e, com isso, trouxe às grandes empresas um grande poder, né? Por quê? Porque o consumidor ele passou a se deparar com a falta de proteção de lei específica, né? Então, com aquelas situações de defeitos no produto ou na prestação de serviço, o consumidor se via em condição de vulnerabilidade total. E aí surgiu um momento de se criar uma norma para proteger o consumidor nesse sentido. E por isso foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe ao consumidor uma nova roupagem, um novo conceito, permitindo a todos que tivessem o direito à proteção contra as práticas abusivas e fornecimentos nocivos à saúde. Ok? Então, sempre que nós estivermos diante de uma relação de consumo, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que é a relação de consumo? A relação de consumo nada mais é que a relação entre o consumidor e o fornecedor de produtos e serviços. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 2º e 3º, eles definem, olha lá, quem é o consumidor e quem é o fornecedor. Vamos ler, ó. Artigo 2º, ó. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Vamos lá para o artigo 3º. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional e estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, o ponto crucial aqui é classificar alguém na figura de consumidor, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Quem é o consumidor? O consumidor será sempre o destinatário final do produto ou do serviço que ele está adquirindo ou utilizando. Exemplo, eu tenho um primo meu que tem uma loja de carros. Um exemplo é a loja Alfa. Essa loja Alfa, ela vende carros, mas ela adquire os carros direto da fábrica. Ela é a destinatária final desses carros? Não, ela não é. E se ela estivesse comprando para utilizar para as próprias pessoas que trabalham na loja, ela seria a destinatária final? Sim, ela seria a destinatária final. Então, ela seria a considerada consumidora. Ok? Bom, então, todo empresário
é um fornecedor. Portanto, todos os direitos e deveres, olha lá, vamos pôr ali, e responsabilidades previstas no CDC para os fornecedores também são aplicadas aos consumidores, né? No que diz respeito nas relações entre os consumidores, tá? Ok? Um outro exemplo aqui. Eu comprei uma bolacha lá no escritório. A bolacha estava estragada e estava no prazo de validade direitinho. Minha estagiária chegou lá, chegou do fórum, né? Foi comer a bolacha. A bolacha, lógico, estava estragada. Deu o quê? Deu um problema, deu uma intoxicação alimentar na menina. Quem foi a destinatária final? Eu ou a minha estagiária? A minha estagiária. Porque ela comeu o produto, entendeu? Então, ela não precisa comprar o produto para ser considerada uma consumidora. Tá certo? Então, não é preciso comprar o produto para ser consumidor. Basta utilizá-lo. Ok? Vamos falar agora sobre os princípios da proteção do consumidor. Primeiro princípio, o princípio da proteção à vida, saúde e segurança. Bom, é direito básico do cidadão que se assegure a proteção à sua integridade física e moral. Os produtos ou serviços não podem ser nocivos à vida do consumidor. Então, nas relações de consumo, a gente tem algumas lições trágicas a respeito disso, que demonstraram que as empresas não podem, indiscriminadamente, colocar produtos à disposição dos consumidores no mercado. Um exemplo disso, que ocorreu foi no final dos anos 50, foi com o uso de um medicamento que era talidomida. Esse medicamento foi posto no mercado por um laboratório americano e ele dizia que não era nocivo às mulheres grávidas e que, inclusive, ajudava contra os enjoos. Mais de 10 mil bebês nasceram sem membros, sem partes do corpo, com os membros grudados. E esse fato, é lógico, né, gerou uma indenização gigante contra o laboratório. E até hoje eles pagam pensões alimentícias para essas crianças que sofreram desse mal aí. Então, olha o perigo, né? Como não pode ser feito de qualquer forma. Não pode ser colocado um produto no mercado de qualquer forma, sem se atentar ao que pode ocorrer, né? Bom, então, o Código de Defesa do Consumidor, ele criou um capítulo específico dedicado às precauções ou proibições que as empresas devem observar quanto aos produtos perigosos, né? As empresas que não observam o que está disposto no Código de Defesa do Consumidor, elas têm os produtos retirados do mercado, pagam indenizações e os seus dirigentes são processados criminalmente. Né? Então, olha o que acontece aí para as empresas que não obedecem o quanto está estipulado no Código de Defesa do Consumidor. E onde que estão esses artigos? Estão lá nos artigos 8º ao 10º do Código de Defesa do Consumidor. Eu não vou ler todos aqui para vocês, eu vou ler só o artigo 9º. Ó. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto, né? Então, com base nesse princípio, as empresas elas podem se utilizar dos recalls. O que é o recall? É o chamar de volta. Então, elas têm a obrigação de noticiar por meio de veículos de comunicação de massa, e por anúncio, em horário nobre, o problema que está ocorrendo com aquele produto que foi colocado no mercado. Um exemplo disso foi o que aconteceu com um dos carros da Chevrolet que foram lançados. O carro foi lançado em dezembro de 2008 e deu um problema no freio. E eles tiveram que chamar, fazer esse anúncio na televisão, em horário nobre, foi feito, para fazer a troca do pedal de freio. Tá? Isso é um exemplo aí para vocês. Vamos lá para o segundo princípio, ó, o princípio da transparência, mais para frente. Olha aí. Então, olha lá. É obrigação do fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que lhe são oferecidos.
é dever de informar o conteúdo de maneira detalhada, que permita ao consumidor saber exatamente o que ele está adquirindo ou o serviço que está contratando. Então, ele o que deve conter? Deve conter as informações sobre características, qualidade, quantidade, prazo de validade, preço, composição, dentre outros, né? Então, tudo isso deve ser dado ao consumidor de forma clara e correta. Por exemplo, são os produtos de limpeza. Tudo tem que estar lá detalhadamente o que pode acontecer, o que é nocivo, como que tem que ser utilizado o produto, para quê? Para que não cause danos às pessoas que vão utilizá-los, né? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele também impede os abusos quanto aos contratos escritos, com letras miudinhas, não pode, tá? Então, o contrato ele tem que estar de forma clara e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. Bom, as letras dos contratos, elas devem ser pelo menos dos tamanhos das letras de jornal ou de livros, né? E quando o contrato tiver alguma cláusula que impõe a limitação ou exclua algum direito do consumidor, ela deverá ser destacada das demais. Ok? Tá, vamos falar agora sobre o anúncio, que também vem do princípio da transparência. Então, vocês podem perguntar, professora, um anúncio de venda, ele pode ser considerado um contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor? Sim, pode ser considerado um contrato. Por exemplo, uma construtora ela coloca um anúncio no jornal ou no rádio dizendo que vende apartamentos à prestação sem entrada e que o reajuste dessas prestações vai variar de acordo com o reajuste do salário da pessoa que está adquirindo. Bom, aí quando a pessoa chega lá para comprar o apartamento, ela vê que não é nada disso, né? Que somente constam promessas e que nada daquilo vai ser cumprido. E o que acontece? É direito desse consumidor exigir o que foi anunciado. O fornecedor do produto ele não pode valer-se da oferta somente no intuito de chamar, de atrair o consumidor para fechar o negócio. Então, a oferta vincula a venda do produto ou do serviço. Bom, vamos falar agora sobre a propaganda enganosa e abusiva. Bom, hoje em dia muito se fala em propaganda enganosa e abusiva, né? Mas é preciso que a gente diferencie o que é um simples exagero ou uma estratégia de marketing inofensiva ou ainda uma propaganda que realmente é enganosa ou abusiva, tá? Então, para a gente verificar, vamos olhar lá o artigo 37, que é o conceito mais básico das propagandas enganosas. Lá, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Olha lá o parágrafo 3º. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele também proíbe a propaganda abusiva. Eu vou citar um exemplo aqui de propaganda abusiva, que foi um fato que aconteceu mesmo. Teve uma cerveja que ela lançou uma propaganda em 2006 com uma atriz que na época estava aí numa novela das 8, né? E essa moça ela era clonada e entregue a diversos homens.
Então, essa propaganda, ela foi tida como uma propaganda abusiva. Por quê? Porque ela considerava a mulher como um objeto de consumo. Então, ela foi tirada aí da rede, né, da rede nacional, não passava mais por conta disso, tá? Então, é considerada também uma propaganda abusiva que se aproveita, como a gente viu lá, também de inexperiência de crianças, desrespeita o meio ambiente e incita à violência. Bom, vamos falar agora sobre o princípio da proteção contratual. Olha lá. Bom, a grande maioria dos contratos de consumo, eles se enquadram como naqueles denominados contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele que não permite que o consumidor debata as cláusulas ali incertas. Então, no contrato de adesão, inexiste o caráter negocial. Ou seja, o que é o caráter negocial? É a negociação das cláusulas e dos direitos e deveres contratuais. Então, impõe-se a vontade do fornecedor e, de outro lado, a adesão e obediência por parte do consumidor. Então, no contrato de adesão, isso não existe, esse caráter negocial. Ok? Exemplo disso é aqueles contratos de financiamento para aquisição de um veículo. Né? Então, toda vez que você vai adquirir um financiamento, você não pode discutir as cláusulas, porque se você quiser discutir as cláusulas, você não vai conseguir o seu financiamento para comprar o seu carro. Isso é um exemplo típico de contrato de adesão. Mesmo que um contrato em que você pode discutir uma cláusula ou outra, e essa cláusula não for uma cláusula fundamental do contrato, o contrato continua sendo um contrato de adesão. Tá certo? Então, por essa razão, esse princípio da proteção contratual, ele se desdobra em dois. O princípio da vulnerabilidade e o princípio da proibição das cláusulas abusivas. Vamos ver o princípio primeiro da vulnerabilidade. Bom, significa que o quê? Que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, sobretudo em relação aos aspectos de ordem técnica e econômica, tá? Bom, mas isso não quer dizer que ele sempre vai ser a parte mais fraca. Dependendo do contrato e do consumidor, ele não vai ser considerado vulnerável ao contrato, tá? Por quê? Porque, de repente, ele está fazendo um contrato, ele está efetivando um negócio que ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. Ele tem ou ele estudou sobre aquilo, ou ele trabalha com aquilo, então ele não será considerado vulnerável em relação àquele contrato que ele está fechando, né? Negociando. O segundo princípio é o princípio da proibição de cláusula abusiva. Então, os fornecedores de produtos, né, ou prestadores de serviços, eles aproveitam dessa ausência de negociação para fazerem constar obrigações excessivas e desiguais, que trazem tamanha desvantagem ao consumidor, né? Diante desse fato, o Poder Judiciário pode intervir. Mas de que forma que o Poder Judiciário pode intervir? Ele não pode, lá sozinho, o Poder Judiciário, entrar com processo. É lógico que o consumidor tem que buscar, junto ao Judiciário, essa ajuda, né? Pleitear algum processo que reveja essas cláusulas, tá bom? Bom, então, por meio da intervenção do Poder Judiciário, é que o consumidor vai buscar o equilíbrio contratual. Tá? E vai requisitar, por exemplo, a nulidade de uma cláusula que conste naquele contrato de adesão, uma cláusula que seja considerada abusiva. Tá? As cláusulas que são consideradas abusivas, elas estão no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver se já está aqui no... O artigo 51 falam todas as cláusulas que são consideradas abusivas, pode passar, para o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou citar duas aqui. Por exemplo, uma cláusula que preveja a devolução de quantias pagas em casos de desistência sem a incidência da correção monetária. Essa cláusula é abusiva. Ou uma cláusula que prevê multa acima de 30%, 40% ou 50%. Também é considerada abusiva. Tá bom? Bom, por mais que no momento da contratação
o consumidor tenha concordado com essas estipulações absurdas, porque às vezes ele é obrigado a concordar com isso sob pena de não ser feito o negócio, tá? Ele pode rever essa questão no judiciário, tá? Por quê? Porque impedir que ele faça isso é impedir o direito do consumidor, que é o direito de consumir, ok? Vamos falar agora sobre vícios e defeitos dos produtos e serviços. Então, primeiro a gente tem que conceituar, né, o que é vício e o que é defeito. Vício são as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ao uso a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Então, a gente compra um produto esperando uma certa utilização, mas ele assim não funciona. Isso é um vício. Eu esperava algo e por causa do vício eu não consigo o que eu esperava. Tá? E o defeito? O defeito é diferente. Ó. O defeito nada mais é que um vício acrescido de um problema extra, um dano maior. Exemplo, uma televisão que explode e causa danos físicos à pessoa que comprou a televisão. Isso é um defeito. Bom. Qual onde a gente está? Aqui tá. Vamos falar agora então da responsabilidade objetiva do fabricante. Então, a responsabilidade do fabricante perante esse vício ou esse defeito sempre será objetiva, ou seja, o consumidor ele não terá que provar que o fornecedor agiu com culpa ou com dano, ou com dolo, desculpa. Ele só vai ter que provar o fato que aconteceu, né? E o dano que foi causado, tá? Quem vai ter que provar qualquer tipo de culpa ou dolo é o fornecedor. O consumidor não tem que provar nada disso, tá? Então, vale também lembrar aqui que não é a pessoa que compra o produto é que tem direito à indenização, tá? Mas sim aquela que, por exemplo, utilizou o produto. Então, se eu comprei um ferro e a minha empregada doméstica utilizou o ferro e aquele fio estourou e causou dano a ela que vai ter o direito de ingressar com uma ação de indenização, né, pleitear uma indenização junto ao fornecedor. Eu não, ou o fabricante, eu não vou ter esse direito, tá bom? Então, independe se eu comprei ou não o produto, tá bom? Vamos falar agora sobre a modalidade de vícios. Bom, os vícios eles podem ser aparentes ou ocultos. Os vícios aparentes são os de fácil constatação, no uso mais ordinário e comum do produto. Por exemplo, uma cafeteira que não esquenta ou uma televisão sem som. Né? O vício aparente, de fácil constatação. E tem também o vício oculto, que são aqueles que só aparecem após algum tempo ou muito tempo de uso. Tá? Exemplo, metragem errada de um apartamento. Tá? Bom, a identificação de tipo de vício, ele ganha relevo quando se fala em contagem de prazo para reclamação ou ajuizamento de ações judiciais, que a gente vai ver logo mais. Vamos falar agora sobre tipos de produtos, que nós temos os não duráveis e os duráveis. Os não duráveis são aqueles que se esgotam com o uso ordinário, com o uso do dia a dia. Exemplo, alimentos, medicamentos, dentre outros. E os duráveis são aqueles que se prestam a diversos usos e não se esgotam facilmente. Exemplo, eletrodomésticos. Tá? Outro slide, olha lá. Vamos falar sobre os prazos para reclamar os vícios, né? Bom, o prazo para reclamar vícios de produtos duráveis, como, por exemplo, móveis ou roupas ou veículos, é de 90 dias contados a partir do momento em que o defeito se tornou visível para o consumidor. Então, é a partir de 90 dias que o consumidor teve ciência daquele defeito, ok? Daquele vício. Bom, e se o produto estiver embalado ou guardado? Só vai começar a contagem do prazo, mesmo que visível, tá? Só vai começar a contagem do prazo quando ele colocar em uso aquele produto e verificar que de fato não funciona como ele esperava, tá bom? Tá. E professor, e quando tiver garantia dada pela loja?
O prazo de 90 dias só começa a correr após o término do prazo da garantia. Tá? Ai, professor, e se eu fizer uma reclamação ao fornecedor? Bom, primeira coisa, se for fazer uma reclamação para o fornecedor, faça por escrito. Pegue um protocolo de que foi feita aquela reclamação. Tá bom? Não faça por telefone, porque depois fica mais difícil de provar. Então, tem que ser feita por escrito. E o prazo de 90 dias começa a contar a partir do momento que o fornecedor tiver ciência da sua reclamação. Tá? Quando ele for notificado sobre aquele defeito. Tá? E lá, prazo para os produtos não duráveis é de 30 dias. Tá? E em caso de acidente, acidente de consumo, no caso de defeito, causou um dano à pessoa, qual é o prazo para entrar com uma ação judicial? O prazo é de 5 anos. Tá bom? Bom, olha lá. No caso de reclamações, o fornecedor de produtos ou prestador de serviços, ele terá o prazo de 30 dias para reparar o vício ou o defeito. E se assim ele não fizer, o consumidor terá direito a, olha lá, substituir o produto por outro da mesma espécie em perfeito estado de uso. Terá o direito à restituição da quantia paga, acrescida das perdas e danos. Ou o abatimento proporcional do preço. Eu não estou falando que é eu estou falando que é ou substituição do produto, ou restituição do valor pago, ou abatimento proporcional do preço. Tá bom? E agora vamos para o outro tópico, que é o prazo de reflexão e arrependimento. Bom, isso aqui acontece quando o consumidor ele não tem contato direto com o produto no ato da aquisição. Exemplo, comprou por um catálogo, comprou pela internet, por telefone. A lei concede um prazo de 7 dias para devolução. Então, você tem 7 dias para devolver o produto que você adquiriu quando você estava assistindo lá um programinha de televisão à tarde, né? E veio aquela moça super simpática, vendeu o produto, você comprou e não gostou quando chegou na tua casa. Então, você tem 7 dias para devolver o produto sem qualquer justificativa. Você não precisa justificar porque você está devolvendo o produto. Ah, e se passar esse tempo? Bom, se passar esse tempo, aí você vai ter que, só vai poder fazer a devolução com uma justificativa plausível, ok? Então, tá. Essa matéria é importante porque a maioria dos empresários são considerados fornecedores, né? Então, eles se enquadram no Código de Defesa do Consumidor. E é importante vocês terem conhecimento do que pode ser feito ou que não pode ser feito perante a lei consumerista, tá bom? Agora nós vamos falar sobre sociedades empresárias, tá? Bom, então a gente já sabe que as sociedades empresárias são pessoas jurídicas de direito privado, tá? As pessoas jurídicas no direito brasileiro, elas são classificadas de acordo com as normas que as regem. Então, assim a gente tem a pessoa jurídica de direito público nacional, internacional e pessoas jurídicas de direito privado. Tá? As pessoas jurídicas de direito público internacional são os estados estrangeiros, organismos internacionais. As pessoas jurídicas de direito público nacional são a União, estados-membros, municípios, autarquias e algumas fundações. E as pessoas jurídicas de direito privado? São aquelas previstas no artigo 44 do Código Civil, que são as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Tá? Essas são as pessoas jurídicas de direito privado, previstas no artigo 44 do Código Civil. Bom, as associações constituem-se pela união de pessoas para fins não econômicos, como, por exemplo, esporte, cultura, filantropia e outros, né? As fundações, elas constituem-se em uma dotação especial de bens, ou seja, uma reunião de bens, livres para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Tá? E as sociedades? As sociedades, elas podem ser simples ou empresárias. A sociedade simples, a gente já estudou na outra aula.
são aquelas cuja atividade é civil e não empresarial. Essa denominação ela foi adotada pelo Código Civil Novo, né, de 2002, que substituiu as sociedades civis pelas sociedades simples, tá bom? Foi a nova denominação, sociedades simples. E as sociedades empresárias? São aquelas que exercem a atividade empresarial. Bom, a lei prevê 2 exceções para a caracterização das sociedades empresárias, ou seja, sociedades anônimas ou as sociedades por ações. Elas serão sempre empresariais, qualquer que seja o seu objeto. E as cooperativas, elas serão sempre sociedades simples. Isso nós também já vimos na aula passada. Tá? E eu estou revendo aqui com vocês, porque a gente vai introduzir a matéria das sociedades empresárias. Bom, então, as sociedades empresárias, elas poderão ser das seguintes espécies. São só 5 espécies. Sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade anônima. Não tem mais uma aqui que você não tem aqui, ó. Sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, em comandita simples, sociedade anônima. Faltou sociedade anônima. Então, faltou aí sociedade anônima. E sociedade em comandita por ações. Ah, não, está aqui em cima, desculpa. Desculpa, gente, está aqui sim. E sociedade em comandita por ações. Bom, então, de acordo com o artigo 983 do Código Civil, a sociedade empresária, ela deve constituir-se seguindo uma desses 5 tipos de sociedades que eu falei para vocês, tá bom? A sociedade limitada, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, elas são regulamentadas pelo Código Civil. As sociedades anônimas são disciplinadas pela Lei 6404/76. E as sociedades em comandita por ações, elas são regradas tanto pelo Código Civil como pela Lei 6404 de 76. Ok? Vamos falar agora sobre a personalidade jurídica da sociedade empresária. Então, de acordo com o artigo 45 do Código Civil, é que se inicia a existência legal de pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição de seus atos constitutivos no registro de empresas, que é a junta comercial. Ok? Então, a personalização das sociedades empresárias dá-se com o registro de seus atos constitutivos. A sociedade empresária que não obedece ao determinado em lei e não registra seus atos constitutivos é uma sociedade despersonalizada e, portanto, irregular. Então, a sociedade que não registra os seus atos constitutivos é considerada uma sociedade irregular. É uma sociedade despersonalizada. Vamos estudar elas agora? As sociedades despersonalizadas. Bom, alguns doutrinadores, em razão de consequências dentro de processo, né, ou para provar a existência dessas sociedades despersonalizadas, eles diferenciam as sociedades despersonalizadas em sociedades irregulares ou sociedades de fato. Então, eles consideram que a sociedade irregular seria aquela que possui um ato constitutivo, mas que não foi levado a registro. Essas são as sociedades irregulares. E a sociedade de fato seria aquela que nem ato constitutivo possui, embora exerça uma atividade empresarial. Mas isso para o Código Civil, essa diferença não é adotada no Código Civil. Eles tratam da sociedade irregular como e a sociedade de fato sob a mesma denominação, que é a sociedade em comum. Então, para o Código Civil, não tem essa diferença que os doutrinadores dão. O Código Civil, ela chama tanto a sociedade irregular como a sociedade de fato de sociedade em comum. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sociedade em comum. Então, as sociedades em comum são aquelas que não possuem personalidade jurídica. O Código Civil, com essa denominação, ele não pretendeu regularizar a situação dessas sociedades,
mas designar uma situação irregular e normatizar as consequências dessa irregularidade. Então, o Código Civil, ele não quis regularizar a situação dessa sociedade em comum. Ele simplesmente quis normatizá-la e normatizar também as consequências dessa irregularidade. Tá? Então, o artigo 990, ele prevê que na sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, na sociedade em comum, os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 990 do Código Civil. Portanto, o patrimônio pessoal dos sócios, ou seja, aquela casinha que o sócio tem lá no Guarujá, tá? Responderá pela dívida contraída pela sociedade. Ela vai entrar, se precisar, vai responder pela dívida contraída pela sociedade. Por quê? Porque o sócio tem responsabilidade ilimitada. Tá? Então, o patrimônio pessoal do sócio entra para pagar a dívida da sociedade. Ok? Responde pela sociedade. Vamos falar agora sociedade em conta de participação. Essa sociedade em conta de participação, ela é um tipo especial. Ela tem uma característica secreta. E por essa razão, o seu ato constitutivo não deve ser registrado. Ela é uma sociedade despersonalizada, mas ela não é uma sociedade irregular. Tá? Então, a atividade empresarial dessa sociedade, ela é exercida por um sócio chamado ostensivo. Tá? E que tem a responsabilidade em seu próprio nome. Esse sócio ostensivo, ele é considerado um empresário individual. Os demais sócios são chamados de participativos e eles ficam ocultos, somente participando dos resultados da sociedade. Então, o ato constitutivo dessa sociedade, o contrato social, que não é registrado na junta comercial, também permanece oculto e só produz efeitos entre os sócios, pois perante os terceiros quem assume e responde pelas obrigações da sociedade é o sócio ostensivo, que é tido como um empresário individual. Essa é a sociedade em conta de participação. Tá bom? Agora, nós vamos falar sobre as sociedades personalizadas. Bom, as sociedades personalizadas são dotadas de personalidade jurídica com seus atos constitutivos devidamente registrados na junta comercial. Bom, o princípio fundamental que rege a personalização, ele determina que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos sócios. Então, a pessoa jurídica nunca vai se confundir com a pessoa física de seus sócios, ok? Bom, então, em razão desse princípio, o início da personalidade jurídica da sociedade empresária gera 3 efeitos. Olha lá, o primeiro, titularidade negocial. O segundo, titularidade processual. E o terceiro, responsabilidade patrimonial. Vamos falar sobre o primeiro, ó, titularidade negocial. Bom, titularidade negocial é a sociedade que exerce direitos e contrai obrigações, e não a pessoa de seus sócios. Então, é a sociedade que exerce direito e contrai obrigações, e não a pessoa física, não o seu sócio. Não é ele que está exercendo direito e contraindo obrigações. É a sociedade, tá? Ainda que na celebração de um negócio jurídico a sociedade esteja representada por um sócio, não é ele o titular desse negócio, mas sim a sociedade. Ele somente está representando a sociedade. Ao segundo, a titularidade processual. O que é titularidade processual? A sociedade ela poderá, em nome próprio, demandar e se defender em juízo, ou seja, ingressar com uma ação judicial, ou se for réu num processo judicial, a sociedade pode se defender nesse processo judicial, ok? E o terceiro, olha lá, responsabilidade patrimonial.
que significa? Significa que a sociedade empresária, ela possui um patrimônio próprio, que não se confunde com o patrimônio pessoal dos seus sócios. Os sócios, em regra, tá? Eles não respondem pelas obrigações contraídas pela sociedade. Então, regra, não responde. Então, aquela casa no Guarujá do sócio não vai responder, eventualmente, pela dívida da sociedade, tá bom? Isso é em regra, há exceções. No caso, por exemplo, de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma matéria que a gente vai ver adiante, tá bom? Mas, em regra, os sócios não respondem pelas obrigações contraídas pela sociedade. Vamos falar agora sobre a classificação das sociedades empresárias. Primeira classificação, quanto ao regime de constituição e dissolução. Bom, nas sociedades contratuais. Bom, as sociedades cujo ato constitutivo é um contrato social. Então, essas sociedades contratuais são as sociedades cujo ato constitutivo é um contrato social. Exemplo, quais são? A sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade limitada, tá bom? O capital social dessas sociedades é dividido em cotas e o titular dessas cotas é o sócio. Então, nessas sociedades contratuais, o capital social dessas sociedades é dividido em cotas e o titular dessas cotas é o sócio, tá? O Código Civil é que prevê as causas específicas de dissolução dessas sociedades. Então, a dissolução dessas sociedades está prevista no Código Civil. E as sociedades institucionais? Olha lá. Elas também são chamadas de estatutárias. São aquelas sociedades constituídas por um estatuto social. Tá? E seu capital social é dividido em ações. E o titular dessas ações é denominado acionista, né? Quais são essas sociedades institucionais? São as sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações. E qual é a norma que regulamenta a dissolução dessas sociedades? É a Lei 6404 de 76. Então, a Lei 6404 de 76, ela regulamenta a forma da dissolução dessas sociedades. Vamos falar agora quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Olha lá, primeiro, na sociedade ilimitada. Então, os sócios nessa sociedade, eles respondem ilimitada e subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade. Então, os sócios nessa sociedade, na sociedade ilimitada, respondem ilimitada e subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade, tá? Bom, a responsabilidade dos sócios em qualquer tipo de sociedade, em qualquer tipo de sociedade, ela sempre será subsidiária. Ou seja, em primeiro lugar, deve haver o total exaurimento do patrimônio da sociedade para depois responsabilizarem-se os do sócio. Ok? Então, primeiro, tem que haver o total exaurimento do patrimônio da sociedade para depois responsabilizar o patrimônio pessoal dos sócios, tá? Portanto, se o patrimônio da sociedade não foi suficiente para o pagamento das obrigações por ela contraída, o saldo devedor será cobrado dos sócios, né? Será cobrado do patrimônio dos sócios, pois estes têm responsabilidade ilimitada, ok? Vamos falar agora sobre a sociedade limitada. Bom, nesta sociedade, a responsabilidade dos sócios também é subsidiária, que nós já vimos que em toda sociedade a responsabilidade é subsidiária e limitada. Então, aqui na sociedade limitada, a responsabilidade é subsidiária e limitada. Bom, então, essa limitação ela é regulada de conformidade com o tipo societário. Então, tem regras específicas para a sociedade anônima, para a sociedade limitada,
para a sociedade em comandita simples e para a sociedade em comandita por ações. Então, para ingressar em uma sociedade, o sócio ele deve realizar a subscrição de parte do capital social, ou seja, ele deve contribuir para a formação do capital social, comprometendo-se a efetuar o pagamento do valor correspondente das cotas ou ações subscritas. Esse pagamento das cotas ou das ações subscritas, ele pode ser feito à vista ou parcelado, né, ou a prazo. Então, no momento em que realiza o pagamento, se diz que o sócio está integralizando o capital social. E quando o sócio cumpre com a obrigação e efetua o pagamento, se diz que o capital social está integralizado. Okay? Então, no momento que ele está efetuando o pagamento, se diz que o sócio está integralizando o capital. E quando ele já fez o pagamento, ele cumpriu com a obrigação dele, diz que o capital social está integralizado. Ok? Ó, de acordo com o artigo 1052 do Código Civil, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos vão responder solidariamente pela integralização do capital social. Pode passar. Bom, então nas sociedades contratuais, os sócios respondem pelas obrigações da sociedade até o limite do capital social não integralizado. Então, a solidariedade aqui, ela diz respeito à possibilidade de um sócio que já tem integralizado totalmente suas cotas, ser responsabilizado pelo valor não integralizado por outro sócio. Olha lá o exemplo. Exemplo, ó, 10 mil cotas subscritas. O sócio A possui 5 mil cotas e só integralizou 2.500. O sócio B possui 2.500 cotas e integralizou todas as cotas. O sócio C também possuía 2.500 cotas e integralizou as 2.500 cotas. Então, os sócios A, B e C, tá? Eles responderão solidariamente pelo valor das 2.500 cotas não integralizadas pelo sócio A. Tá? Se, por exemplo, o sócio C efetuar esse pagamento, embora ele já tenha quitado a sua parte, ele poderá regressar contra o outro sócio para efetuar essa cobrança, ok? Tá. Olha lá, no tocante às sociedades institucionais, tá? Que são, por exemplo, a sociedade anônima, os acionistas só respondem pelo valor correspondente ao capital subscrito e não integralizado. Por quê? Porque não há solidariedade entre eles, tá bom? Bom, então, se o capital social subscrito já estiver totalmente integralizado, os credores da sociedade não poderão requerer a responsabilização pessoal dos sócios, devendo arcar com os prejuízos do negócio realizado. Então, se o capital social já estiver totalmente integralizado, os sócios não poderão requerer a responsabilização, os credores não poderão requerer a responsabilização dos sócios, tá bom? Eles vão arcar com o prejuízo do negócio, tá? E na sociedade mista, ó lá. Nessa sociedade, uma parte dos sócios possui responsabilidade limitada e a outra responsabilidade ilimitada. Exemplo, as sociedades em comandita por ações e comandita simples. Ok? Quanto tempo falta, né? Faltam 5 minutos. Então é o seguinte, a gente vai fazer um intervalo agora e depois eu volto que nós vamos entrar na classificação quanto às condições da alienação da participação societária, tá bom? Então vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Obrigada, até daqui a pouquinho. Olá, então voltamos aqui com a nossa aula de Direito Empresarial. A gente estava falando de sociedades empresárias, né, das condições, e agora nós vamos entrar na classificação quanto às condições de alienação da participação societária. Então, nós vamos falar da sociedade de pessoas. Então, essas sociedades, elas valorizam as características pessoais e subjetivas dos sócios, seus defeitos e qualidades, que interferem diretamente no sucesso do empreendimento. Então, existe um vínculo de confiança entre os sócios,
que impede o ingresso de um terceiro estranho à sociedade. Por essa razão, nessa espécie societária, o ingresso de um sócio estranho depende da anuência ou autorização dos demais sócios. Portanto, os sócios poderão vetar o ingresso de um novo sócio. Tá? Exemplo, a morte de um sócio, né, gera o ingresso de seus herdeiros no quadro social. Porém, os sócios sobreviventes, eles podem vetar o ingresso desses herdeiros. E aí sim se dará a dissolução parcial da sociedade, né, que era em relação àquele sócio. Vai haver a dissolução parcial da sociedade. Vamos falar agora sobre sociedade de capital. Então, nesse tipo de sociedade, os atributos pessoais dos sócios são irrelevantes. Basta sua contribuição para o desenvolvimento da empresa. Os demais sócios não podem vetar o ingresso de terceiro. E a alienação da participação societária independe da autorização dos demais sócios. Exemplo, a possibilidade de negociação de ações junto à Bolsa de Valores. Ela independe da autorização dos demais sócios nas sociedades de capital. Vamos falar agora sobre os pressupostos de constituição das sociedades empresárias. Bom, então, são pressupostos ou requisitos fundamentais para a constituição de toda a sociedade empresária. Olha lá quais são os pressupostos. Affectio societatis, pluralidade de sócios, capital social e participação dos lucros e perdas. Vamos falar sobre o primeiro lá, letra O, affectio societatis. Bom, é o ânimo, a vontade que uma pessoa tem ao ingressar em uma sociedade, com a finalidade de associar-se, logicamente, para a realização de objetivo em comum, que é a atividade empresarial. Tá bom? Então, é a vontade que uma pessoa tem de ingressar em uma sociedade. Tá? Segundo, ó, pluralidade de sócios. Bom, o direito brasileiro, ele não autoriza a sociedade unipessoal, tá? Ou seja, integrada por um único sócio. Para a constituição de uma sociedade, é necessária a existência de, no mínimo, 2 sócios. Se uma pessoa sozinha deseja desenvolver atividade empresarial, ela deverá fazer na forma do empresário individual. Ok? Então, para a constituição de uma sociedade, é necessária a existência de, no mínimo, 2 sócios, pluralidade de sócios. Terceiro, ó, capital social. Lógico, né? Para a constituição de qualquer sociedade, há necessidade da existência de um capital social. Em regra, a lei não determina um valor de capital social, mas para os bancos e seguradoras, há a determinação de um capital mínimo. Tá bom? Participação nos lucros e perdas. Bom, o que significa isso? Que significa que todos os sócios deverão ter o direito de auferir os lucros e a obrigação de suportar as perdas da sociedade. Tá? Então, é nula qualquer cláusula que exclua o sócio o direito de participação nos lucros e o libere de suportar as perdas. É nula essa cláusula, não pode existir dentro do contrato social. Ó, e a divisão proporcional, ela a divisão proporcional ou desigual, né? Ela é admitida, ela é permitida, sendo vetada a exclusão total, ok? Em relação ao lucro. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre as sociedades empresárias contratuais. Bom, como nós já vimos, né? As sociedades empresárias, elas podem ser constituídas por meio de um contrato social ou de um estatuto, né? Então, as sociedades contratuais são aquelas constituídas por um contrato social. Quais são as sociedades contratuais? São as sociedades de comandita simples, em nome coletivo ou limitada, ilimitada. São essas as sociedades contratuais. Sociedade em comandita simples,
em nome coletivo e limitada. Bom, e o que é o contrato social? Eu vou ditar para vocês o que é o contrato social, tá? Vocês anotem aí, ó. O contrato social é um instrumento de constituição da sociedade, é um instrumento de constituição da sociedade, contendo regras que a disciplinam, vírgula, traçando a sua estrutura, vírgula, o tipo societário, o objeto social, dentre outros. Ok? Então, o contrato social é o instrumento de constituição da sociedade, contendo regras que a disciplinam e traçando a sua estrutura, o tipo societário, o objeto social que vai ser desenvolvido, dentre outros, tá? Agora nós vamos falar sobre os requisitos de validade do contrato social. Bom, então, para que o contrato social seja válido e apto a ser registrado na junta comercial, é necessária a existência de alguns requisitos. Existem os requisitos gerais e os requisitos específicos. Vamos ver primeiro os requisitos gerais. Bom, os requisitos gerais são aqueles requisitos exigidos para todas as espécies de contratos. Então, em qualquer espécie de contrato, é necessária a existência dos seguintes requisitos. Olha lá, agente capaz, objeto possível e lícito e forma prescrita e não defesa em lei. Vamos ver cada um deles. Agente capaz. Bom, os sócios eles têm que ser capazes. Aí a gente lembra da capacidade civil que a gente estudou na aula passada, né? Então, os sócios têm que ser capazes, né? E objeto possível e lícito? Eu vou citar um exemplo para vocês, tá? De impossibilidade de um objeto, do objeto do contrato. Por exemplo, é a construção de casas no céu, né? É impossível a construção de casas no céu. Então, o objeto é impossível, não pode. Ou a ilicitude do objeto, ó, é a sociedade ter como finalidade a exploração de prostituição. Isso é ilícito, também não pode constar isso no contrato. Então, o objeto tem que ser possível e lícito. E forma prescrita e não defesa em lei. Defesa em lei é proibida em lei, né? Então, o contrato, ele deverá ser escrito e poderá ser celebrado por instrumento público ou particular, tá bom? Então, o contrato, ele deve ser escrito e pode ser celebrado por instrumento público ou particular. Vamos ver agora sobre os requisitos específicos. Bom, então, além desses requisitos gerais, os contratos devem conter os requisitos específicos. Olha lá, quais são? Capital social e participação nos resultados. Vamos falar sobre o capital social. Bom, é a previsão de capital social, devendo todos os sócios contribuir para a sua formação, tá? Com as cotas, lembra das cotas sociais? E a participação nos resultados. Ó, os contratos, eles deverão prever a participação dos sócios nos resultados da sociedade, positivos ou negativos, sem exclusão de nenhum. Ok? Então, esses são os requisitos legais para que um contrato social seja válido e apto para ser registrado na junta comercial. Vamos falar sobre as cláusulas contratuais essenciais. Bom, a lei exige que o contrato social ele observe algumas condições para efetivação de seu registro na junta comercial. Onde está previsto isso que eu acabei de falar? No artigo 56 da Lei 8884 de 94. Essas condições também são chamadas de cláusulas essenciais e devem estar presentes nos contratos sociais. Vamos ver quais são? Essas cláusulas essenciais, olha lá. Primeiro, ó, espécie de sociedade. Bom, então o contrato, ele deve prever o tipo societário, né?
que deve ser uma daquelas 5 espécies que nós já falamos que está prevista no Código Civil. Quais são? Sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações e sociedade em nome coletivo. Então, a espécie de sociedade é prever qual é o tipo societário, tá bom? Qualificação dos sócios e administradores. Então, deve estar especificado no contrato o nome e a qualificação dos sócios e administradores. Ou seja, a qualificação completa, ó lá. Nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, número de CPF, número do RG. Tá bom? Qualificação dos sócios e administradores. Objeto social. O contrato deverá esclarecer qual será a atividade a ser desenvolvida pela sociedade. Então, é esclarecer qual é a atividade que a sociedade vai realizar, tá bom? Capital social e cotas dos sócios. Bom, o contrato deverá designar o capital social, as cotas pertencentes aos sócios e a forma de integralização, tá? Então, deve designar o capital social, as cotas de cada sócio e a forma que essas cotas foram integralizadas, tá bom? Nome empresarial, estudamos na aula passada, né? O nome adotado deverá constar no contrato social. É aquele nome empresarial que a pessoa, que os sócios escolheram, né? Então, esse nome ele deve também estar previsto no contrato social. A sede, né? É onde que a atividade será desenvolvida. Olha lá, o contrato deverá conter o endereço da sede da sociedade. Prazo de duração. Bom, as sociedades elas podem ser contratadas por prazo determinado ou indeterminado, sendo que este prazo deve estar previsto no contrato também, tá? E a responsabilidade dos sócios. Bom, aqui também vai ter que tem que constar lá no contrato se a responsabilidade dos sócios é limitada ou ilimitada, tá? Além dessas cláusulas essenciais, poderá o contrato também conter cláusulas acidentais, que regulamentarão a vida da sociedade. Exemplo, cláusula reguladora dos efeitos da morte do sócio, né? Uma cláusula acidental, tá? Vamos falar agora sobre a alteração do contrato social. Bom, então, a gente já sabe que o contrato social ele pode ser alterado por vontade dos sócios ou por determinação judicial. Então, o que determina o artigo 999 do Código Civil? Que as alterações dos contratos sociais que digam respeito às cláusulas essenciais, tá, dependem do consentimento de todos os sócios. Então, as alterações dos contratos sociais que digam respeito a essas cláusulas essenciais que a gente acabou de estudar agora, elas dependem do consentimento de todos os sócios, tá bom? Quanto às demais, elas podem ser decididas por maioria absoluta de votos se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Vamos ler o artigo 999? As modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no artigo 997, que nós falamos que é das cláusulas essenciais, dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Esse artigo que a gente está falando é do Código Civil, tá bom? Essa regra ela é aplicada para sociedades em nome coletivo e em comandita simples, tá bom? Bom, a alteração contratual, ela não está vinculada à forma do contrato social, a não ser que haja uma previsão expressa no contrato, e ela também deve ser registrada na junta comercial. Então, a alteração contratual também deve ser registrada na junta comercial, e ela não precisa ser feita da mesma forma do contrato social, a não ser que haja uma previsão nesse contrato, tá bom?
Vamos agora falar dos direitos e deveres dos sócios da sociedade contratual. Bom, os sócios das sociedades contratuais, eles se submetem a um regime jurídico próprio, às regras específicas. A disciplina dos sócios deriva da lei e do contrato social. Vamos ver quais são os deveres dos sócios? Olha lá. Integralizar o capital social subscrito. Bom, se o sócio não cumpre com a obrigação de integralização do capital social, ele é denominado sócio remisso. Então, o sócio remisso é aquele que não cumpriu com a obrigação de integralizar o capital social. Tá? Nesse caso, que ele não cumpriu com essa obrigação, ele deverá indenizar as sociedades pelos prejuízos com o atraso do pagamento. E se ele permanecer inadimplente, ele poderá até ser excluído da sociedade, ou com a redução do capital social, ou ainda poderão os demais sócios tomar para si ou atribuir a terceiros as cotas pertencentes ao sócio remisso. Tá bom? Olha aí o prejuízo do sócio que não cumpriu com a obrigação de integralizar o capital social. Segundo dever do sócio, participar dos resultados negativos da sociedade. Bom, então deverá o sócio suportar as perdas sociais, responsabilizando-se, limitada ou ilimitadamente, em conformidade com a previsão legal ou contratual. Tá? Terceiro dever do sócio, ser leal e ético. Lógico, né? O sócio, ele deverá comprometer-se com a sociedade, auxiliando no seu desenvolvimento. E o último, cumprir as determinações do contrato social. Ok? Vamos ver agora os direitos dos sócios. São direitos dos sócios, olha lá. Participar dos lucros da sociedade. Então, todos os sócios têm o direito de participação nos lucros da sociedade, sendo vedada a sua exclusão dessa participação. Não pode conter cláusula excluindo a participação nos lucros. Lembra que a gente já falou disso? A administração da sociedade. O sócio tem o direito de fiscalizar e interferir na administração da sociedade. Isso é um direito também do sócio, fiscalizar e interferir na administração da sociedade. Direito de retirada. O sócio, ele terá direito de retirar-se da sociedade, obedecendo às condições estabelecidas no contrato social e recebendo a sua quota à parte. Se a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, o sócio que deseja se retirar, né, deverá notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Então, ele tem a obrigação de notificar os demais sócios numa sociedade por prazo indeterminado com antecedência mínima de 60 dias. Tá? E se a sociedade for por prazo determinado? O sócio só poderá se retirar caso haja justa causa para tal. Tá? Então, ele tem que indicar uma causa, né? Tem que haver justa causa para ele se retirar da sociedade por prazo determinado. Tá? Na sociedade limitada, o sócio dissidente, o que é o sócio? Quem é o sócio dissidente? É aquele que não concorda com a alteração do contrato social ou com a fusão ou incorporação da sociedade, ele não concorda, ele é um sócio dissidente. Ele poderá retirar-se no prazo de 30 dias contados da deliberação, ou seja, daquela decisão que deu origem à alteração contratual, tá bom? Um exemplo. Outro direito do sócio, prestação de contas. Bom, o sócio, ele poderá exigir a prestação de contas dos administradores da sociedade. Então, ele pode exigir a prestação de contas dos administradores da sociedade. Vamos agora falar sobre exclusão do sócio. Bom, o sócio só poderá ser excluído da sociedade pelos demais sócios se houver uma justificativa legal. Tá? Então, ele só pode ser excluído da sociedade por uma justificativa legal pelos demais sócios. Vamos ver quais são essas hipóteses? Ó.
mora na integralização ou justa causa. Mora na integralização. Dá-se a mora na integralização quando o sócio não efetua o valor correspondente, não efetuou o pagamento do valor correspondente às cotas subscritas. Né? Então, ele atrasou o pagamento lá das cotas subscritas, tá? Então, é mora. Mora na integralização causa a exclusão do sócio. E o segundo é justa causa. Bom, quando dá justa causa? Quando o sócio descumpre as obrigações constantes no contrato social e na lei. Né? Aquele que age de má fé e contra os interesses da sociedade. Tá? Ele, obviamente, ele pode ser excluído da sociedade, tá bom? Pelos demais sócios. Vamos falar agora sobre as espécies de sociedades contratuais, né? Bom, as sociedades constituídas mediante contrato são. Quais são? Lembra que a gente já falou? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e as sociedades limitadas. A sociedade limitada a gente vai deixar para estudar por último, porque a matéria é mais extensa, tá bom? Vamos começar com sociedade em nome coletivo. Bom, o que é sociedade em nome coletivo? São sociedades de pessoas constituídas por contrato social, somente podendo integrar o quadro associativo pessoas físicas. Onde está previsto isso? Está previsto no artigo 1039 do Código Civil. Então, sociedade em nome coletivo, ela é constituída por contrato social, somente podendo integrar seu quadro associativo pessoas físicas. Artigo 1039 do Código Civil. Bom, nesse tipo de sociedade, a responsabilidade dos sócios será sempre subsidiária, que nós já falamos que sempre será subsidiária, né, a responsabilidade dos sócios. E nesse caso, sociedade em nome coletivo, a responsabilidade é ilimitada perante terceiros. Tá? Então, responsabilidade ilimitada perante terceiros, podendo o contrato social prever a limitação da responsabilidade dos sócios entre si. Então, no contrato, pode prever, existir essa limitação da responsabilidade dos sócios, tá bom? Entre eles, entre os sócios. Então, a composição do nome empresarial, ela deve ser feita mediante firma. Nós vimos também aula passada, lembra? Firma e denominação. Então, nesse caso de sociedade e nome coletivo, o nome empresarial só deverá ser feito mediante firma, podendo constar o nome civil de um ou mais sócios, acompanhado da expressão e companhia. Tá bom? Bom. Nesse tipo de sociedade, somente o sócio poderá administrar a sociedade. Ou seja, não pode entrar um terceiro estranho ao quadro associativo para exercer tal função. Então, é o sócio mesmo que administra essa sociedade. Ok? E quando se dissolve essa sociedade? Olha lá. Dissolução dessa sociedade em nome coletivo. Pode ocorrer quando? O vencimento do prazo de duração, salvo ser vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Tá? Consenso unânime dos sócios. Então, pode acabar a sociedade, né, se dissolver a sociedade por um consenso unânime dos sócios. Tá? Deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Tá? Então, também pode se dissolver a sociedade por deliberação dos sócios por maioria absoluta dos votos, né, na sociedade de prazo indeterminado. Outro caso, ó lá. Falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Então, o sócio lá, exemplo, se retirou, então não teve outro sócio para ingressar nessa sociedade, no prazo de 180 dias, a sociedade se dissolveu. Pode haver a dissolução. O último, ó lá. Extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Também é uma causa de dissolução desse tipo de sociedade. Essa sociedade também pode ser dissolvida judicialmente. Aqui ela consta como um requisito, tá vendo? A dissolução ali no slide.
Mas ela separa esse judicial, tá? O pessoal aí que está assistindo. Então, esse daqui é uma modalidade. A dissolução, ela pode ser, da sociedade pode ser judicial, tá? A requerimento de qualquer dos sócios. Quando? Quando anulada a sua Constituição, ou seja, anular a sua Constituição judicialmente, ou seja, existe um processo judicial para isso, tá? Ou quando exaurido o fim social, tá? Ou quando exaurido o fim social. Mas nesse caso, existe um processo judicial, porque a gente está falando da sociedade dissolvida judicialmente, tá? Bom, o contrato, ele pode prever outras causas de dissolução, que podem ser verificadas judicialmente quando contestadas. Então, se a parte contesta aquele tipo, um dos sócios contesta aquele tipo de dissolução, né, aquela causa de dissolução da sociedade, ele pode ingressar com processo judicial. E aí o Poder Judiciário vai verificar se essa cláusula, se essa causa de dissolução é válida ou não. Tá bom? Agora nós vamos falar em sociedade em comandita simples. Bom, essas sociedades são sociedades constituídas por contrato social também, né? De pessoas omistas e com capital social dividido em cotas, tá? Então, nesse tipo de sociedade, existem dois tipos de sócios. Os comanditados, nós também já vimos isso na aula passada, né? Os comanditados e os comanditários. Os comanditados, eles respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. E os comanditados respondem limitadamente, embora ambas as responsabilidades sejam sempre subsidiárias. Lembra? A responsabilidade dos sócios são sempre subsidiárias, tá bom? Mas os comanditados respondem ilimitadamente e os comanditários limitadamente. Os sócios comanditados, que respondem ilimitadamente, só poderão ser pessoas físicas, em razão da responsabilidade ilimitada. E os sócios comanditários podem ser pessoas físicas ou jurídicas, tá? Bom, não pode o sócio comanditário praticar qualquer ato de gestão. Não pode o sócio comanditário, aquele que responde limitadamente, praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, ok? Nem ter o seu nome na firma social, tá? Apesar dele poder participar das deliberações da sociedade e fiscalizar essas operações, ok? Mas ele não pode praticar qualquer ato de gestão ou ter o seu nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades do sócio comanditado, né? Ou seja, ele pode vir a responder ilimitadamente às obrigações sociais, tá? E pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para um determinado negócio e com poderes especiais, ok? Então, ele pode ser constituído um procurador da sociedade para um negócio determinado e com poderes especiais para aquele ato, tá? E no caso de morte do sócio comanditário? Bom, no caso de morte do sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. Então, no caso de morte do sócio comanditário, a sociedade continuará com os seus sucessores. Tá bom? E se a morte for do sócio comanditado? Bom, se for a morte do sócio comanditado, a sociedade se dissolverá parcialmente. Tá? Então, haverá dissolução parcial da sociedade com a morte do sócio comanditado, se o contrato social não estipular de maneira diversa, ok? Bom, a sociedade, ela dissolve-se, esse tipo de sociedade, ela dissolve-se pelas mesmas razões que nós falamos para a sociedade em nome coletivo. Bom, pessoal, faltam, acho que 10 minutos para acabar a aula, é isso? Então, eu não vou entrar em sociedade limitada,
porque é uma matéria longa, tá? E que também vai exigir atenção de vocês, porque cai lá na prova. Então, eu vou dar essa matéria na próxima aula, junto com falência e recuperação, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela atenção. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar o e-mail para a gente aqui do curso Eficaz. Nós estaremos respondendo para vocês, tá bom? E um grande abraço a todos e boa noite. Obrigada, tá?